Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Vinícius Santa Luzia e esse aqui é o meu canal Atenção Primária, Caminho para o Sucesso do SUS. E o tema do vídeo de hoje é DCNT, que significa Doença Crônica Não Transmissível. Toda vez que eu trago algum conteúdo para aqui, eu tento abranger todo o meu público que eu tenho, que são pessoas que não são profissionais da área de saúde, e eu tenho seguidores que são profissionais da área de saúde. E aí a proposta é o seguinte: a gente definir um pouco quais são essas principais doenças que são crônicas e não transmissíveis e o que é que a gente faz com elas dentro de atenção primária. Só para a gente definir um pouquinho, para falar o que é agudo e o que é crônico, para ficar claro, tanto para o seguidor que está aqui que não é da área da saúde, tanto para o que já é e já sabe muito bem claro esse conceito. Tudo que é agudo é algo que surgiu ali no momento ou há muito pouco tempo. Por exemplo, ontem eu tive um machucado no meu dedo. E com esse machucado no meu dedo eu estou sentindo uma dor no momento. Essa dor, eu chamo ela de dor aguda, tá? Ela é específica, ela surgiu no momento. Geralmente ela tem uma característica de curto espaço de tempo. E o que seria uma dor crônica, trazendo para a definição, já que eu trouxe a dor. Uma pessoa que ela sente dor de cabeça semanalmente, 1 a 2 vezes por dia, há mais de um mês, há mais de 2 meses, isso a gente já considera como uma característica crônica, porque ela já está vivendo com aquilo no seu dia a dia. E o que seriam as doenças crônicas não transmissíveis? São doenças que ela tem uma característica que provavelmente você vai conviver com ela ou durante toda a sua vida ou durante um curto espaço de tempo que é considerado grande. E ela é considerada crônica justamente porque vai ser um problema que você vai estar ali convivendo com ele ou durante toda a sua vida ou enquanto esse problema não for resolvido. E ela é não transmissível porque eu não tenho capacidade de transmitir essa doença para outras pessoas, nem por tosse, nem por fala, nem por toque. Então, por isso ela é crônica e por isso ela é não transmissível. Na nossa realidade mundial, 70% de nossa população morre por essas doenças que são crônicas. Aqui no Brasil, eu acho que esse dado é de 2020, pelo menos 72% de nossa população ela morre por doenças que são crônicas e que são não transmissíveis. Dentro dessa realidade, as principais a gente tem a hipertensão, a diabetes, o diabetes, sabemos que são doenças que após o diagnóstico ela não tem cura, tá? São doenças que você vai ter que conviver durante toda a sua vida. Ressalva para diabetes é quando é uma diabetes gestacional, que é uma situação muito específica, que a mulher acaba adquirindo no curso da gestação e geralmente ela tendencia a não ter mais esse problema depois que o bebê nasce. Mas diabetes do tipo 2 ou do tipo 1 é uma doença que ela não tem cura, ela tem controle, assim como a hipertensão. Então, o câncer, por exemplo, é uma doença crônica não transmissível. Só que o câncer a gente sabe que ele já tem uma especificidade. Ele é curável, ele é tratável. Transtornos mentais e outras doenças a gente pode considerar também como não transmissível e crônica. Cardiovasculares, insuficiência renal crônica. Então eu posso pontuar várias doenças que elas são crônicas, que a gente vai conviver com elas, fazendo tratamento adequado e que a gente não tem um potencial para transmitir para outras pessoas. O que eu tenho de importante para falar é que essas doenças não transmissíveis e que são crônicas, elas têm uma característica muito similar. Elas têm uma relação forte com os nossos hábitos de vida. Lembrando que fator genético é algo que é inalterável, a gente não tem como mediar ele, tá? A gente sabe que, por exemplo, o diabetes ele tem um forte fator genético que pode influenciar na pessoa adquirir ou não a doença. Mas, em linhas gerais, a maioria dessas doenças crônicas ela tem uma relação com o tipo de cuidado que eu tenho durante a minha vida. Então, por exemplo,
se eu não pratico uma atividade física, se eu não tenho uma alimentação saudável, se eu bebo, se eu fumo, eu tenho grandes fatores de risco para daqui a 5, 10, 15, 20 anos desenvolver uma dessas doenças. Então, por ela ser uma doença crônica, eu tenho que entender que não é eu expondo o meu corpo por um curto prazo de tempo que eu vou adquirir essa doença. Geralmente, ao longo de nossa vida, baseado nos cuidados que a gente acaba não tendo, quando a gente vai fazer 40, 35, 45, essas doenças podem começar a aparecer, tá? Então, por isso que dentro de atenção primária, a gente sempre trabalha logo com prevenção. Então, estimular esse paciente a fazer algum tipo de atividade física. Não tem condição de pagar uma academia? Faça uma caminhada, faça uma natação na praia, vá caminhar 2, 3 vezes por semana. Não se manter inativo. A gente orienta também optar por alimentos integrais, verduras, alimentos cozidos, evitar condimento, evitar enlatados, evitar produtos alimentares que sejam embalados por caixa, suco artificial, optar por da fruta, evitar condimentos, evitar ou ponderar o uso do álcool. Se é fumante, a gente trabalha com redução de danos. Se você fuma uma carteira por dia, fume 10 cigarros, porque isso é um ganho que você tem para essa sua saúde. Então, tem algumas doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo o câncer, que a gente não tem um fator muito bem claro definido. Por exemplo, se você tem um câncer de garganta e você é fumante, a gente sabe que a grande probabilidade do cigarro ter ocasionado esse câncer em você foi por conta do fumo. Mas, por exemplo, a diabetes e a hipertensão, ela tem uma forte relação com esses hábitos de vida. Então, se você tem uma alimentação desregular, se você fuma, se você bebe e se você não pratica uma atividade física, existe uma grande probabilidade de você desenvolver uma dessas duas doenças. E se associado a isso, sua avó, seu avô, sua mãe ou seu pai já tem o diagnóstico dessa doença, existe uma grande possibilidade de você ter também, tá? Então, lembrando que eu já tinha falado um pouquinho mais no início e às vezes a gente tem dificuldade no entendimento do paciente em entender que algumas doenças crônicas não transmissíveis, ela não tem cura. A exemplo, como eu já falei, da hipertensão e do diabetes. Então, assim, se o médico prescreve um tratamento medicamentoso, é importante que aquele paciente ele siga à risca o que foi prescrito. Então, eu tenho muitos pacientes que ainda têm dúvidas em relação ao tratamento. Foi diagnosticado com hipertensão ou diabetes? Não existe tomar medicação só quando se sente mal, só quando quer, só quando acha que a pressão tá boa, eu vou suspender. A glicemia tá boa, eu vou suspender. O que faz a sua glicemia ficar em parâmetros adequados? O que faz sua pressão arterial ficar nos parâmetros adequados é justamente a medicação. Então, a partir do momento que você para de usar, obviamente, essa pressão vai aumentar, essa glicemia vai aumentar. E às vezes o paciente ele não entende, porque demora um pouco. Você está ali no tratamento regular da sua hipertensão, da sua diabetes, você para e aí você vai ver nos dias subsequentes, no segundo, no terceiro, no quarto dia, sua pressão está ok. Aí o paciente inclusive desacredita, daqui a 10 dias, 15 dias, essa pressão sobe, essa glicemia sobe, e aí isso gera problema, porque tanto a hipertensão quanto o diabetes existem complicações. E trabalhar em cima das complicações é muito mais difícil do que quando a gente já diagnostica no início e a gente já adota um tratamento para esse paciente estar seguindo. Eu tive um relato muito interessante essa semana, que eu estava no acolhimento aqui na unidade e chegou um paciente. O que ele necessitava era de uma vitamina. E aí eu fiz todo aquele tratamento educativo, né? Que vitamina não se toma aleatoriamente, que ele precisava fazer um exame de laboratório, que baseado no exame de laboratório, dosando essas vitaminas, a gente ia ver a carência que ele tinha para fazer uma prescrição de vitamina.
eu falei que existiam algumas condições especiais, onde vitaminas eram prescritas. Por exemplo, o paciente que faz redução de estômago, né? Aí endocrinologista, junto com o nutricionista, faz a prescrição dessas vitaminas que ele precisa fazer reposição. Mas que ele, de forma pontual, naquele momento, ele não tinha uma indicação para eu prescrever vitaminas. E aí foi muito interessante que ele falou que estava se sentindo fraco, estava perdendo peso, e aquilo me despertou. Aí eu fiz o questionamento: o senhor tem diabetes? Ele falou que sim. Toma medicação regularmente? Não, eu não tomo. Eu tomo quando eu sinto alguma coisa, eu tomo quando minha glicemia está alterada. E aí eu tive todo aquele trabalho educativo de informar que não existe tomar quando quer, que é uma doença crônica e que ele vai viver o tempo todo com ela, né? E que a medicação, ela faz parte do tratamento para manter aquela glicemia boa. Quando eu fui verificar, a glicemia dele estava de 444, né? A gente sabe que dentro dos tratamentos, isso vai depender de unidade para unidade, mas o paciente diabético, o endocrinologista, ele tenta trazer essa glicemia para padrões de normalidade, né? Que em jejum o nosso é menos que 100, tá? E aí o endocrinologista, através da medicação, ele tenta ajustar para trazer essa glicemia para ser muito próximo ao que nós que não temos o problema tem. Só que é um desafio porque tratamento ele não depende só de medicação, né? Educação do paciente, tentar alterar essa alimentação. Às vezes o paciente ele não tem condições de adquirir uma alimentação que seja saudável por questões financeiras. O entendimento mesmo em relação ao tratamento, a adesão, fazer uma atividade física. Então, por exemplo, esse mesmo, ele não sabe, ele pelo menos, né, naquele momento ele apresentou uma fala de desinformação. Então, no momento da consulta, nós precisamos reforçar a adesão desses pacientes ao tratamento, porque depois a gente tem um problema. Então, ele estava com a glicemia alterada, e aí eu faço questionamento: será que a fraqueza dele, né, afirmo que a perda de peso dele tinha relação forte com essa não adesão ao tratamento? Doenças crônicas não transmissíveis a gente tem no nosso dia a dia, é algo que dentro de atenção primária a gente está cuidando desses pacientes o tempo inteiro. Lembrando que quem trabalha com saúde coletiva tem um fator muito importante, que é a condição socioeconômica, tá? Nós trabalhamos com pessoas que vivem em pobreza ou extrema pobreza. Nós ficamos numa faca de dois gumes porque nós entendemos que o tratamento medicamentoso por si só ele não é resolutivo, tá? Ele consegue segurar, ele consegue melhorar, mas se o paciente ele não tem acesso a uma atividade, uma alimentação adequada, a gente não consegue manter essas doenças dentro de um equilíbrio. Tem uma coisa muito interessante que foi lançada em 2019, que foi um projeto chamado Active, que foi pela Organização Mundial de Saúde. Então entendam que nada é por acaso. Eu não sei se vocês percebem, mas aqui no nosso município em Salvador, todas as praças foram reformadas e foi colocado elíptico, coisas para as pessoas fazerem flexão, barra, e isso tudo faz parte desse projeto, que é para estimular, né? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma pretensão até 2030 fazer uma redução da população em relação ao diagnóstico dessas doenças. Então, isso são todas formas de você estimular aquela população a praticar uma atividade física, que é um hábito de vida saudável, para que se reduza o índice dessas doenças. O nome desse projeto é Active, depois dei uma pesquisadinha que é muito bacana, a gente está a par dele. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são basicamente isso, basicamente essas. Ela tem um alto índice de mortalidade no nosso país. E enquanto antes nós trabalharmos em cima dos fatores de risco, isso é um benefício próprio. Enquanto eu, que hoje tenho 33 anos de idade, eu não entender que a alimentação saudável é o caminho para uma saúde adequada, que eu fazer uma atividade física, mesmo que eu não tenha condição de pagar uma academia, é uma prática de vida saudável.
Se eu não fizer isso o mais rápido possível, eu vou estar potencializando possíveis problemas que geralmente começam a aparecer a partir dos 35, dos 40 anos de idade. Então, fica aqui a mensagem de hoje. Cuidem de vocês, escolham bem a alimentação de vocês, façam atividade física, bebam bastante água, porque as doenças crônicas estão aí, elas são incapacitantes. O diabetes, a gente sabe que tem várias complicações, cegueira, problema renal. A gente sabe que a hipertensão não tratada, ela pode levar a um infarto, ela pode levar a um acidente vascular cerebral, ela pode fazer uma insuficiência renal, né, parar literalmente seu rim. Então, o quanto antes a gente intervém nas práticas, né, nos hábitos de vida não saudáveis que a gente tem, a gente minimiza essas doenças para a gente. Então, curtam, compartilhem, publiquem no grupo da família, dividam com o amigo de vocês. Esse é o nosso vídeo de hoje. Vamos reduzir essas doenças crônicas que são não transmissíveis, porque ainda hoje ela mata muita gente mundialmente, tá bom? Até o próximo vídeo.